Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos na lição de terça-feira e vamos falar sobre a libertação, libertos da morte. Qual foi a providência que o nosso Deus enviou para aquele povo resmungão? Nosso Deus resolveu dar mais uma chance. Qual é o verso que você está tentando memorizar? Salmo 119, verso 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E agora vamos iniciar a nossa lição. Essa não é a primeira vez que os israelitas se queixavam contra Deus e contra Moisés. Mas nosso misericordioso Deus fez o quê? Perdoou novamente. Ele encontrou um meio para que todos ficassem livres das cobras venenosas e da morte. Deus ordenou a Moisés que construísse uma serpente do quê? De bronze. Que se parecesse com a que estava viva. Moisés ergueu a serpente de bronze em um poste no meio do acampamento. E todos tinham que fazer o quê? Todos tinham que olhar para ela. Mas você fala assim, mas Chevânia, é proibido fazer imagem de escultura para adorar. Como assim? Não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Preste bastante atenção, olha só. Todos que tinham sido picados por uma serpente de fogo podiam olhar para a de bronze e viver. O que significa isso? Rapidamente, a feliz notícia se espalhou por todo o acampamento. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ocupados ajudando seus parentes sofredores a fixar os olhos apenas uma vez na serpente de metal. Então, vamos tirar esses corpos aqui, porque eles já morreram. Vamos colocar em outro lugar. Certo? E agora nós vamos aqui, ó. Então, essas serpentes aqui também não vão ficar mais aqui. Muito bem. E agora as pessoas que estavam, que tinham sido picadas, mas ainda estavam vivas. Estavam vivas e estavam com muito medo de morrer. E escutaram que tinham o quê? Que tinha salvação, que elas poderiam ficar vivas. Então aí eles levavam a sua família e pediram o quê? Que eles deveriam olhar para aquela serpente, fixar os seus olhos nela, Todos aqueles que foram picados por aquela serpente de fogo. Muito bem, vamos continuar aqui. Rapidamente a notícia se espalhou. No momento em que o moribundo olhava para a serpente de bronze, ele ficava o quê? Curado. Então ele olhava para ela, Pedia perdão pelos seus pecados. E ele conseguiu o quê? Andar novamente. Que olhava para aquela serpente de bronze, ficava o quê? Curado. Então as pessoas olhavam, pediam perdão pelos seus pecados e eram curadas. Se você fosse mordido por uma serpente de fogo, teria acreditado que um olhar para a serpente de bronze pudesse curá-la? Quem a serpente de metal realmente simbolizava? Era um monumento para você adorar, igual muitas pessoas fazem, adoram ídolos? Não, olha só. A Bíblia nos diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, muitos acreditaram e ficaram curados. Mas olha o que diz aqui, no terceiro parágrafo da lição de vocês. Mas é triste dizer que muitas pessoas não conseguiram ver a cura no remédio de Deus que ele havia providenciado. E o que essas pessoas fizeram? Algumas continuaram a reclamar das suas feridas e dores até que a sua força se acabou. Eles viam as pessoas morrendo ao seu redor. A ajuda estava a seu alcance, mas preferiram não acreditar e morreram. E nós
somos tentados a mesma coisa, a não acreditar em Deus. A salvação está na nossa frente, querida criança, e nós não acreditamos no que Deus diz. Isso é muito triste. Então, eles falavam que aquela comida era miserável, que aquela comida não tinha sabor, que tudo aquilo era ruim, se esquecendo que Deus era que protegia eles. Isso é muito triste. Quando o povo moribundo olhou para a serpente no poste, viram pela fé Jesus pendurado na cruz. Então, aquela serpente ela simbolizava Jesus na cruz ali. Então, eles precisavam olhar para serem curados. Então, novamente, o Senhor estava testando a fé daquele povo israelita. Aquele olhar de obediência e fé em Jesus os curou e o libertou da morte. Olha só, isso é muito interessante. Quanta coisa vocês aprenderam hoje. Vamos para as perguntas? Como o povo foi curado da picada da cobra da morte? Vocês vão desenhar essa cena numa folha de sulfite, guarda aqui dentro, nessa página da lição, e você vai mostrar para os seus colegas lá na ESIR, na salinha, tá bom? E mostre também para o seu professor. Então, como que o povo foi curado? Eles deveriam olhar para quem? Para a serpente que estava lá, né? A serpente de... O que diz aqui? Vamos achar aqui, ó, a serpente de bronze. Isso mesmo, não era serpente verde, não era uma serpente rosa, preta com bolinha, não, ou vermelha com preto, era a serpente de bronze. Será que a serpente de bronze tinha qualquer poder para curar as pessoas? Não, ela não tinha o poder. Nosso Deus queria testar a fé das pessoas. Marque a resposta no texto abaixo. Quem era representado pela serpente de bronze? Então, a segunda parte da pergunta é Jesus. Vocês vão preencher esses tracinhos que estão faltando aqui. E quem que a serpente representava? O povo. Olha só, será que a serpente de bronze tinha qualquer poder para curar as pessoas? Vamos ver. O povo sabia muito bem que não havia poder na serpente de bronze para causar tal mudança naqueles que olhavam para ela. A virtude da cura estava unicamente em Deus. Então, vocês vão grifar aqui, ó, bem bonito. Pode ser até com uma caneta vermelha ou uma canetinha, para ficar bem bonito. Vou pegar uma canetinha aqui. Eu vou escolher a canetinha rosa. Você pode, ó, pintar aqui, que essa parte é muito importante. Por esse meio simples, as pessoas finalmente entenderam que aquela aflição tinha sido causada pelos seus pecados. Foi também garantido a elas que, enquanto continuassem obedecendo a Deus, não teriam que... Enquanto elas continuassem obedecendo a Deus, não teriam razão para temer, pois eles as preservaria. Olha que interessante. Nós vamos também sublinhar, grifar essa parte aqui embaixo. Qual foi a promessa de Deus? O Senhor pediu o quê? Que eles obedecessem a Ele e não teriam o que temer, não precisavam ficar com medo. Olha essa promessa. Mas, Senhor, minha última panela de arroz nós comemos ontem, e agora o que vamos fazer? Você tem obedecido a Deus? Porque se você é um pequeno pesquisador fiel, o que o Senhor fala? Eu nunca vou te abandonar e eu nunca vou te deixar. E você, pequeno pesquisador, como que você está sendo? Muitas vezes Deus prova você, prova o papai, prova a mamãe, para ver se vocês merecem o que? A salvação. Exatamente. E muitas vezes pode faltar comida, pode faltar água, pode cortar a luz, o telefone, a internet. Deus nos prova por meios que nós não entendemos, mas Ele conhece o nosso coração. Isso é muito importante que vocês entendam. Como Ele ergueu aquela serpente de bronze e as pessoas tinham que olhar para ela. Aqueles que não acreditaram, o que aconteceu? Morreram, e ficaram perdidos para sempre. Vocês conseguiram entender como essa lição está importante? Então, chegamos ao final da lição de terça-feira. Aquele abraço bem apertado para você, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.